E o que pensam os pequenos partidos dessas eleições? No Rio de Janeiro, o repórter André Luiz Azevedo entrevistou o presidente do PDT, Leonel Brizola. Nós estamos ao lado do ex-governador Leonel Brizola, presidente nacional do PDT, o caçula dos partidos. Governador, o PDT sai desta eleição como um partido de verdade? Permita que eu lhe diga, o PDT provavelmente não é caçula. O PDT expressa o trabalhismo, né? E o trabalhismo vem de longe, sabe, que é a corrente política que se mantém. Ninguém quis restaurar o DN, nem o PL, nem o PSD. Né? Nós, sim, pensamos em restaurar o trabalhismo. E não somos PTB porque nos tiraram a sigla, né? Hoje ela está aí de aluguel, né? Mas eu diria o seguinte, o trabalhismo ressurge agora. Estas eleições, para nós, são o primeiro passo do nosso ressurgimento. E vamos seguir, nos sentimos confortados por esse primeiro passo, essa primeira etapa. É o nosso princípio do nosso ressurgimento. E neste momento, na vida brasileira, nós consideramos que tem dois partidos só em formação, o PDT e o PT. Agora, no Congresso Nacional, qual vai ser o posicionamento do PDT? Quais são as alianças que o PDT pode fazer no Congresso Nacional? Nós pretendemos, no Congresso, seguir uma linha de independência. É aquela velha posição republicana. Nem apoio incondicional a quem quer que seja e nem oposição sistemática. Guardaremos sempre uma abertura a mais ampla possível para entendimentos, para ação comum com os demais partidos de oposição. Mas não pretendemos nos alinhar, particularmente ao empirismo, às vaidades, às pretensões dos liberais e conservadores que estão fazendo parte da oposição brasileira. Sabe por quê? Porque mais hoje ou mais amanhã, né, muitas personalidades importantes que estão no PMDB de hoje vão se unir ao PDS com o tempo, à medida que formos levantando as questões sociais e formos questionando o atual modelo econômico. Nós estamos todos na oposição, mas existem muitos tipos de oposição. Nós vamos mais a fundo. E quando a hora da verdade for chegando para nós, nós iremos verificar que muita gente do PMDB, que agora até fala uma linguagem radical, que até de esquerda, sabe, que às vezes falam até como revolucionários, mas quando for chegando a hora da verdade, a sua verdadeira natureza irá levá-los para uma aliança com os conservadores. Então, nós assumiremos uma linha da mais rigorosa independência, nos orientando por nós mesmos. Assim como fizeram os republicanos nos últimos anos da monarquia. Assumiram aquela plataforma e, independente das forças dominantes que preenchiam o cenário da vida do país, que eram os conservadores e liberais, que eram radicais uns contra os outros, e a história demonstrou que eles foram consequentes. Qual vai ser a posição do PDT na próxima eleição de presidência da República? Quer fazer composições com os outros partidos da oposição? Qual será a posição do PDT na eleição para a presidência da República? Coerentemente, nós vamos lutar pela eleição direta, na verdade, para a presidência da República. Isso é uma questão de coerência para nós. Agora, imaginar como isso possa ocorrer em matéria de alianças, isto seria uma especulação sem nenhuma base atualmente. As nossas preocupações maiores, essenciais, a partir de agora, especialmente se a população do Rio de Janeiro nos outorgar a sua confiança, isso já está dentro da urna. É uma questão agora de contar os votos, né? Se a população nos outorgar essa confiança, as nossas preocupações vão se concentrar no desempenho dessas imensas responsabilidades que vamos assumir aqui, na administração e como governante. E fez um enorme programa
de universalização das escolas no meio rural. Um plano educacional está fazendo o Brasil voltar-se para o Rio Grande do Sul. Ponto importante desse plano foi a mobilização de 153 prefeitos gaúchos. A tarefa era imensa e a todos coube uma parcela de responsabilidade. Foi planejado, nós fizemos um ano estudando, verificando as necessidades de todo o interior do estado. Precisava 6.000 escolas, 10.000 salas de aula. Várias equipes técnicas foram mobilizadas para elaborar um planejamento detalhado. Todas as crianças em idade escolar que estejam na zona urbana ou rural são recenseadas a fim de que o Estado e o município, em ação conjunta, possam assegurar o direito do ensino primário a toda a juventude gaúcha. A escola pública brasileira nunca se adaptou ao menino que vem da pobreza, o menino que vem de famílias surgidas do campo. Então a maneira de fazer com que as crianças estudassem, já que não tinha estrada nem tinha condução, era levar a escola à criança. Em lugar da criança ir à escola, ele levou a escola para a criança. E foi por causa dessas brisoletas, que eram escolas rurais tudo igual, que eu pude estudar, inclusive, perto da minha casa, sem ter que caminhar 5, 10 quilômetros, como a maioria dos filhos de camponeses faziam antes do Brizola fazer esse programa. Para tanta escola nova, foi necessário um sistema novo. Dentro das próprias comunidades, foi feito o recrutamento de auxiliares de ensino. E cursos especiais prepararam as novas professoras. A coordenadora, professora estadual experiente, orienta a auxiliar do ensino. Porque ele dizia, só pela educação nós transformamos. Só pela educação nós resgatamos a cidadania. Só pela educação nós vamos conseguir dar igualdade de oportunidade para todos. Eu, às vezes, tomo um avião desse aí, encontro um executivo assim de marinha, aí está vendendo sapato, vendendo peça por aí pelo mundo, e às vezes vem um e me diz, olha, se não fosse aquela escolinha lá, eu estava lá, analfabeto, né? E hoje eu ando viajando por aí. O engenheiro Leonel Brizola cumprimenta educadores, técnicos e colaboradores do plano educacional. Eu acho que o Brizola foi um precursor também nessa visão libertadora, né, que vem de todos os grandes próceres da América Latina, desde o José Martí, que compreendiam que o povo somente será verdadeiramente liberto se tiver acesso à educação, se tiver escola, se tiver conhecimento. Para a consulta, aí foi uma façanha extraordinária, né? Começando com 3% e conseguimos eleger. Eu acompanhei o trabalho do Darcy com o Brizola, cada um mais entusiasmado que o outro, de mãos dadas, tocando para frente o projeto, com muita reação, muita gente contra. O CIEP foi um sucesso, né? É a escola que nós precisávamos, que mantém o aluno o dia inteiro, ele não tem casa, não tem nada, então tem lugar na escola. No mundo inteiro, a escola é assim. Menino fica 8 horas na escola. Se é preciso isso para menino francês, aprender a escrever francês, se é preciso no Japão, se é preciso na Conchinchina, se é preciso no Uruguai, por que não no Brasil? Terá que ser uma escola assim, integrada, onde as crianças venham e aqui permaneçam todo dia, mas também aqui tenham as refeições necessárias, a alimentação que necessitam, assistência médica, dentária, enfim,
todo um ambiente de lazer. Precisamos de escola de tempo integral como no mundo inteiro. CIEP não é invenção minha nem do Brizola. É escola honesta do mundo inteiro, a única em que o popular pode realmente progredir. Por isso é que é preciso multiplicar aos milhares CIEPs para salvar toda a criançada do Brasil. Brizola construiu 500 CIEPs no Rio de Janeiro. Mesmo com dificuldades financeiras e sem apoio federal, investia em obras públicas. No plano das ideias, quer dizer, há candidaturas mais progressistas, outras mais conservadoras, que propõem projetos mais ou menos semelhantes. Mas eu diria que há diferenças muito claras entre as pessoas, os candidatos. O senhor me contou longas histórias lá em Nova York sobre o seu passado, e eu acho que um pouco da sua história ajuda a marcar essas diferenças. E gostaria de socializar essas informações com os telespectadores. Quais são, na sua vida de menino pobre e depois de exilado, quer dizer, quais são os traços que o senhor acha que o distinguem mais claramente dos outros candidatos? Eu não me considero, não assumo a pretensão de ser melhor que quem quer que seja. Mas eu tenho as minhas próprias características e as minhas convicções. Ninguém como eu posso avaliar a minha própria sinceridade. É um dever de cada um de nós. Então, eu também considero que, entre todos, ninguém pode se considerar mais bem intencionado, mais preparado, mais seguro do que eu. Eu me inspiro em grande parte, essencialmente, na minha vivência dos problemas. Eu tenho uma longa trajetória, desde criança, lutando para chegar na universidade, depois na vida pública. Eu realmente me orgulho muito de ter chegado onde cheguei. Sempre fui inconformado com a situação do nosso país. Em Porto Alegre, o senhor trabalhou como engraxate? Bom, eu exerci as atividades mais humildes que se possa imaginar. Vereador? Eu vivi um assalariado, né? E depois também, noutros níveis, noutros patamares, trabalhei com igual sinceridade. Eu me sinto muito inconformado com a situação do meu país. Principalmente o que me inspirou muito no curso de toda a minha vida foi as dificuldades que eu encontrei para estudar. Eu nunca consegui uma bolsa de estudo. Eu andei agarrando no casaco de muito político e não consegui. E eu cheguei a propor a um grande capitalista, eu não vou citar o nome, por que eu vou citar? Não vou. Ele era importante, gordo, né, na sua importância, considerado um homem de grande importância. Eu fui falar com ele, digo, o senhor me financia uma bolsa de estudo, eu me obrigo, se eu tirar uma nota abaixo de 9, o senhor me corta a bolsa. E eu me comprometo depois de dar 3 bolsas de estudo, depois que me formar. Obviamente eu não consegui, mas eu tive sempre uma grande revolta de ver certos contingentes da sociedade tão protegidos nessa parte, e tanta gente sem oportunidade. Governador. Imagina que o meu primeiro folhetozinho foi questionando o governo do país, quando eu fui candidato pela primeira vez, era estudante, por que todas aquelas facilidades que tinham os estudantes militares? Eu acho que tinha que ser estendido aquelas facilidades para muitos outros setores, porque eles tinham, eu dizia no meu boletimzinho, eles têm roupa, eles têm pensão, eles têm tudo para estudar, um internato, e eu acho que merecem. Por que não? Para mais e mais e mais gente, de acordo com a sua capacidade. Então isto sempre você sabe que isto sempre me revoltou. E depois fui estendendo a minha visão pelas realidades do país. Eu sou um empírico. Permita que eu só conclua meu pensamento. Eu sou um empírico, eu não sou um cientista, eu não sou um teórico. Eu tenho assimilado muito através do diálogo, através de uma leitura muito restrita, mas bem feita que fiz, bem orientada, mas essencialmente pelas minhas experiências, pelo que eu tenho visto pelo mundo, tenho podido, dada uma vivência muito intensa, intuir muitas coisas. Tanta criança há aqui
precisando de escolas. E há nesta zona um rosário de CIEPs. Aqui são 6. E mais 2 ali são 8 nesta zona. E eu acho que vai precisar mais. Vai precisar mais. Eu não sei se vocês se deram conta já do que vai ser isso. Quando o pessoal chegar, mais tarde, o pessoal vem do trabalho, vocês contem para o marido, para os maridos de vocês, para os irmãos de vocês, que nós tivemos aqui e que o CIEPs vai ser assim. De manhã cedinho, as crianças vêm para cá. O chefe da casa vai para o trabalho. E a chefa também. Pode ir para o trabalho, porque as crianças vão ficar o dia inteiro aqui, bem tratadas, estudando, brincando, comendo do melhor, tomando banho, entendeu? Tirando as lombrigas, entendeu? Tirando algum piolinho que todo mundo tem. Meus amigos da Maré, o Brizola, que é um homem que tem olho, que é um homem que sabe ver, descobriu um tesouro na Maré. Ninguém nunca tinha imaginado que a Maré pudesse esconder um tesouro. Um tesouro na Maré, com tanta gente lá, como é que não descobriram ainda? Tanta gente passando pela Maré, a Maré existe há tanto tempo, qual é o tesouro da Maré? O Brizola está doido, não tem tesouro da Maré. O tesouro da Maré é criançada, ó. Tem criança em quantidade enorme. Esse é o tesouro da Maré. E é esse tesouro da Maré, o seu filho, minha amiga, o guri que está ali, esse outro, a guria, esse menino, aquele ali, aquele, o outro, essa meninada é o tesouro da Maré, essa meninada é o tesouro do Brasil. Por isso é que um dia, aqui na Maré, quando o Brizolão, esse Brizolão começou, eu visitei aqui, e aqui uma mãe me disse, uma senhora me disse, olha, isso aí é nossa catedral. E é verdade, a catedral do povo é o Brizolão. Todo mundo achou sempre, e essa gente do Moreira até afirmava, um tal Flecha Ribeiro até afirmava com a boca cheia, de que criança que vive em barraco pode estudar em barraco. O importante para eles era fazer muita escolinha de barraco. Brizola foi que veio inverter. E você precisa saber, essa gente toda era contra isso. Essa gente dizia, mas é um luxo, para quê? Para que tanto luxo? Uma escola tão bonita, para aquela gente tão miserável, para quê? Achavam que era demais. Mas para o Brizola, nada é demais para o povo e nada é demais para as crianças. E por isso é que Brizola se empenhou em gastar a maior parte do governo dele, em gastar com o tesouro da Maré, o tesouro do Brasil. Aqui está, o tesouro da Maré, o tesouro do Brasil é isso. São crianças que sendo educadas no CIEPs, vão ter futuro, vão poder reformar o país, vão poder fazer aquilo que o Brizola sempre diz, fazer o que nós não soubemos fazer ou não tivemos coragem de fazer. A nossa geração tem que confessar que passa para as gerações futuras um Brasil mal acabado, mal feito, um Brasil que ainda não deu certo. Não deu certo porque não é justo para com o seu próprio povo. O modo de construir um Brasil novo, um Brasil melhor, é criar CIEPs, é educar as crianças. Nasceu exatamente na
naquele momento ali da nossa resistência, em 1961, quando o Jânio Quadros renunciou, fazendo uma visita de aproximação, e os militares resolveram dizer: bom, esse João Goulart não dá para subir. O Congresso, malandro, Congresso, ele mandou a renúncia num bilhetinho assim, para o Congresso. Eu acho que ele pensava que o Congresso não ia aceitar. E o Congresso, o presidente do Congresso, o político de São Paulo, sabido, não, nós não temos que aceitar. A renúncia é uma coisa unilateral. A pessoa renuncia ou não renuncia. Se ele renunciou, está renunciado. Nós simplesmente vamos ler aqui e não temos que deliberar nada. Acabou. E os militares? Esse vice não pode assumir. E eles próprios assumiram o governo. Fizeram um manifesto dizendo que ele não podia assumir, que era meio comunista, que o Exército e as Forças Armadas não queriam que ele assumisse. Quer dizer, deram um golpe, rasgaram a Constituição, que dizia que era um direito do vice assumir. Bom, eu em Porto Alegre era governador, sozinho nesse assunto todo. Estava numa parada, um ato militar. Estava o comandante do Terceiro Exército, outros generais. E era o juramento da bandeira. Tinha ali milhares de rapazes ali jurando a bandeira. E dava um palanque. Bem a essa hora que os quatro estavam se dando lá. Batia água. Chovia. Uma daquelas chegou um general, que eu sabia que era contra nós, ele estava lá. Chegou e falou no ouvido do comandante do Terceiro Exército, que estava do meu lado. Chegou e eu notei que o velho eu olhei assim e digo: quem será? Bom, a gente sempre está pensando na boa fé. Digo, certamente ele veio pedir licença para suspender tudo por causa da chuva. E já, no microfone, mandou suspender a solenidade. Aí se virou para mim, diz: governador, eu mandei suspender a solenidade. E está chovendo muito. E eu: tá bem. Mas como a gente tem instinto, digo, eu não vou para o lugar onde sempre eu estou. Eu fui para o escritório da Caixa Econômica, trabalhar lá. Dali a meia hora, meu serviço de imprensa me telefona: governador, sabe que está correndo uma notícia aí que o Jânio Quadros já anunciou? Você deve ser voado, conversa. Aí depois de novo: olha, deu no telex aí da France Press que ele renunciou mesmo. Será mesmo? Aí de lá, aquele negócio lá, ele já sabia.
Aí, telefonei para o general. Eu era jovem, tinha 36 anos. E nessa idade a gente é bem duplo, entendeu? Eu cheguei, general, o senhor viu essa notícia aí, general? Diz que o presidente Jânio Quadros renunciou. Aí ele disse, governador, isso aí é verdade. Então o senhor, por isso que o senhor suspendeu a solenidade? Ele disse, não, estava chovendo muito, mas também por esse motivo. Digo, general, eu já tomei umas providências. Sabe como é? Renuncia o presidente, agora nós temos que providenciar a posse do vice, que era o João Goulart. Nossa. Mas será que não houve um golpe em cima do Jânio Quadros? Nesse caso, nós temos que defender o mandato dele. Aí, ele disse, não, governador, eu acho que ele renunciou já, foi embora. E sobre a posse do vice, ele disse, bom, lá os chefes não me liberaram. Eu fico no exército. Vai sobrar para mim ainda. Então eu disse o seguinte, digo, general, vamos fazer o seguinte, como quem tem que manter a ordem do governador, eu vou tomar minhas providências. Se eu precisar do senhor, eu lhe peço. Que aquilo era uma coisa de, entendeu? A caça da raposa ali entre nós. Bom, eu já convoquei a brigada, botei a brigada em prontidão e mandei ocupar todos os lugares que tinha que ocupar. Só os federais não. Mais rápido, mandei deslocar toda a brigada que tinha lá para Montenegro, lá para Vale do Taquari, Caxias, tudo para Porto Alegre. De tarde eu liguei para ele. Disse, mas general, o senhor viu que os 3 ministros militares, nossos amigos, largaram um manifesto dizendo que o João Goulart não pode assumir? Ele disse, bom, governador, eu fico com o exército. Digo, não, general, mas isso aí é um desrespeito à Constituição. Nós juramos a Constituição. Eu levanto assim. Não, mas eu sou soldado, eu fico com o exército. Eu digo, tá feia a coisa. Eu disse para ele, general, eu quero lhe dizer o seguinte, que sejam quais forem as circunstâncias, eu vou ficar com a Constituição. O senhor já sabe. Eu vou ficar com a Constituição. Por conseguinte, com a posse do vice-presidente. E eu pensava aqui para mim, venha cá, se eu não defendo a posse do João Goulart, que vou ficar eu sendo aqui? Pois o homem é presidente, primeiro, é vice-presidente legal. Segundo, é presidente do nosso partido. Terceiro, meu cunhado e meu amigo. Eu fico aqui reduzido a nada. Não tem conversa, vamos jogar essa parada. E tomei a minha providência. Fiz logo um manifesto dizendo que nós estávamos com a legalidade. Fazemos um apelo àqueles 3 ministros para não cometerem esse desatino de rasgar a Constituição. E divulgamos aquele manifesto. E essa turma correu muita gente na frente. Nós não temos que estar lá
comando, não é comigo. Não, mas isso é ordem de urgência, não tem conflito, não. Eu tenho ordem de ocupar aqui e manter a posição, general. O capitão. O capitão viu que o negócio era duro, mandou para frente, lá do outro lado da calçada. E o capitão não dá também, porque eu tenho ordem aqui de manter limpa a minha linha de tiro. Ele viu o brigadiano, veio de cara fechada, resolveu retirar. E aí a coisa foi fechando, entendeu? Porque eu perdi o contato com o general, ele fechou. Quando chegou de tardezinha, tinha 100.000 pessoas na frente do palácio. De noite nós pegamos uma ordem pelo rádio, lá de cima, determinando que o terceiro exército tirasse o governador, ocupasse o palácio a balas fosse preciso. Ordem da aeronáutica para bombardear. Tudo. Negócio que eu li aquilo, de noite, tarde da noite, foi o rádio amador que pegou. Eles tão loucos. Aí eu mandei requisitar as rádios, já estavam todas fechadas, só a rádio Guaíba estava aberta. Porque estava obedecendo o exército. Aí eu não tive dúvida. Vamos requisitar a Guaíba. Vamos botar o microfone no palácio. Nomeei ali o Dr. Caruso, responsável pela operação. Meu secretário da Fazenda, que era parente do dono do Correio do Povo da Guaíba, que fosse para lá ocupar com a brigada. Botei a Rádio Guaíba lá. E já tivemos confirmações por outros oficiais do Exército daquela ordem e denunciamos a ordem para o povo. Olha, às vezes você está falando pela última vez. Eles não vão dar esse corte por telefone. Nós não vamos dar o primeiro tiro, mas o segundo vai ser nosso. Bancamos no negócio, entendeu? Claro que a perna tremia. A perna tremia. Nós bancamos o negócio. Olha, aquela praça do palácio, aquele fechou de gente. Aí dizemos, retire daqui, retire as famílias, as crianças daqui, dessa área toda, porque eles, se vierem, eles vão encontrar escombros aqui nesse palácio. Porque eles vão encontrar resistência. Bom, o negócio foi se complicando. Tinha um general que estava em Santiago, tinha 11.000 homens com ele. Nós mandamos um teco-teco bem cedo lá para falar com ele, o irmão dele lá de Porto Alegre. E ele mandou voltar imediatamente o irmão e diga para o Brizola que eu fico também com a legalidade. Eu preciso de 11 trens da estrada de ferro e preciso de 200 caminhões. Eu já limpei a minha tropa, o golpista que tem aqui já fugiu para a Argentina. Tudo era muito rápido, não dava para assassinar. Foi no meio desse fervo que surgiu essa música. E a gente já marchava lá na frente ao som dessa música aí. Aí nós temos o alarme. Por toda parte, abrimos o voluntariado. Que foi um momento, uma espécie de relâmpago assim, que eu vi, que dele participei. Eu, por mim, não parava. Eu ia parar em Brasília. E era muito melhor. Mas o João Goulart achou que não devia. Ele se entendeu para amaciar a coisa. Tá bem, ele é que tinha que tomar a decisão. Então esse hino, que as nossas companheiras, particularmente os jovens, cantaram aqui para nós, vamos ouvi-lo de novo?
Quem é que sabe bem o ritmo? Vamos cantar de novo esse hino. Vocês vão ouvir agora com outro espírito. Então, vai haver aqui uma campanha política muito importante. Eu estou trabalhando pela união. Nós só unidos podemos vencer. E nesses, como quem diz assim, olha, eu estou me dirigindo a você. Pensa no que está acontecendo. Vamos mudar. Vamos botar gente nova no governo. Chega desses políticos que estão vendendo o povo de Santa Catarina. Esses políticos vão ter que prestar conta aqui. Então não é nada de esquerda, não é nada de direita. A questão aqui vai ser uma questão concreta. Nós vamos tratar de defender os nossos interesses frente a esse plano real. Quem é que pode competir, eu pergunto, com o milho argentino? Ninguém. Não pode. Quem é que pode competir aqui com os produtos frigoríficos embutidos argentinos? Tudo, salame argentino, mortadela argentina, dentro do povo vocês vão ver, vai ser caminhões e caminhões de frango argentino aqui. Se já não estão vindo. Sabe por quê? Não que eles sejam melhores do que nós. É que eles
Mas eu disse a realidade. Eles escondem muito com essas televisões todas esses problemas do produtor. E chega na hora que colhe o milho, que não vai ter dificuldade de vender. E quando vende, vai fazer as contas, não ficou nada. Nem para as galinhas dele. E o desemprego, o salário baixo, porque as empresas também não ganham dinheiro, não podem pagar salários dignos. E aí vai. E dele propaganda em cima de nós. Como é que eu pergunto a alguma indústria de tecido pode resistir à invasão do produto que vem da Ásia? Eu estive lá na Ásia e vi. Claro, eles são muito bons operários, mas acontece que o problema deles é outro. Eles nem juro tem lá. Ele é um homem que chegou aos seus 50 anos, já está branqueando o cabelo, a barba, mostrou que ele não vem para enriquecer na política. Isso é uma intriga torta que disseram aí, ele não fez nada. E a mais um homem não vai vender a consciência porque recebe uma atenção, uma gentileza de um amigo para morar algum tempo na sua casa. Não reivindico nada, não quero nada, como eu quero é união. E quando se falou de botar o Lula e o Brizola numa chapa, era mais com a intenção de unir. Porque é muito difícil levar os trabalhistas, pessoal do PDT, votar a frio no Lula. O pessoal não vai. Como é impossível também levar o pessoal do PT votar a frio no Leonel Brizola. Também não vai. Agora, se juntar os dois, amarrar os dois, não tenha dúvida que nós vamos fazer. Agora, nós uniremos o povão, restabelecemos a unidade do povão que esteve unido em 50. Você se lembra, companheiro, que está com o chapéu? Para pegar o dinheiro e botar nesse saco sem fundo, que é o Plano Real. O real é uma moeda alugada. O Plano Real é o aluguel de uma moeda. E o custo desse aluguel está nos comendo o olho na cara. Tudo isso é consequência do aluguel que nós temos que pagar por uma moeda artificial. Isso não vai perdurar. Agora mesmo, bastou uma sacudidazinha das águas por aí, e lá o governo teve que, quase que ficou nu, foi entregando, ele entregou o casaco. E o negócio continuou, entregou a camisa. Honrado, honesto, e não nas jogadas da especulação da Bolsa ou dos interesses dos grupos internacionais. Não é pagando um juro desses que nós vamos ir para frente e vamos ter moeda verdadeira. Vê se acontece isso na Alemanha. Na Alemanha, esse Plano Real é motivo de chacota. Na hora da campanha, todo mundo estava no oba-oba da Globo. A Globo estava naquilo ali que fez com o Collor e fez de novo com esse. Mas agora eu quero ver, o azar deles é que eles não vão pegar um novo, que podem pegar um novo aí tipo Ciro Gomes, que começa, bala pra cá, pra aqui, ali um pouco, tá lá em cima. Não, eles vão pegar quem nós conhecemos agora. O povo brasileiro conhece esse presidente, sabe do que ele é capaz, sabe a obra dele. Ele vai ser um elefante. Enorme, poderoso, mas ele mal consegue levantar a pata, porque ele está tudo de reumatismo. Tem medo de encontrar um buraquinho ali e cair.
como agora, viu? Agora nós estamos nos reunir em torno desse elefante, somar força para dar um empurrão nele, que ele cai. Cai e vai ficar de pata pro ar, vocês vão ver. E eu só peço para o velhinho lá em cima que me dê energia, que me dê força para eu ajudar e eu assistir. Você sabe por quê? Olha, porque nós estamos escrevendo esse livro. Há muita gente aqui que, quando nasceu, nós já estamos escrevendo esse livro. E eles estão aí conosco. As últimas páginas desse livro não estão escritas ainda. E eu tenho confiança que Deus lá em cima me conceda o privilégio de completar essas páginas e, junto com vocês, terminarmos o livro. Muito obrigado, felicidades a vocês, estaremos juntos sempre. O que é este plano, senão o receituário do Fundo Monetário Internacional? Há coisa mais velha, mais arcaica, mais anacrônica do que a receita do FMI? Qual a nação neste mundo que, seguindo o receituário do FMI, desenvolveu-se? Eu quero saber. Aliás, vendo em conjunto, em todo o mundo, o que podemos afirmar é que nação que entregou o seu patrimônio, entregou as suas empresas, entregou o seu comércio, entregou as suas fábricas, entregou as suas terras, entregou a sua economia aos interesses estrangeiros, não se desenvolveram. Só se desenvolveram aquelas nações que, com brio, com orgulho, procuraram, através do seu próprio povo, construir e fazer o desenvolvimento. Pois bem, volto a insistir em relação a esta onda, este verdadeiro bombardeio de propaganda visando nos confundir. Vejam, por exemplo, o que fazem com este falso dilema: privatização, estatização. Quando que, a rigor, o que nós devemos buscar é o interesse público. Privatizar nos países desenvolvidos é uma coisa muito diferente do que ocorre aqui. Privatizar aqui é praticamente concentrar o capital. Por conseguinte, uma linha antidemocrática, uma linha antissocial e contrária ao desenvolvimento. Privatizar naqueles países é praticamente democratizar o capital. Aqui não. Com agravante de que, em geral, conforme o vulto da empresa a ser privatizada, vai cair nas mãos do capital internacional. Por conseguinte, a desnacionalização da economia. Acho que nós, brasileiros, necessitamos realizar esse esforço, apelar para os nossos próprios valores, apelar para o exemplo, para as ideias que nos deixaram os fundadores dessa nação. Não vai ser nos entregando, não vai ser fazendo a miséria do nosso povo, não vai ser nos submetendo aos interesses internacionais é que nós iremos construir este país. Será que um governo como este, que acende e adota estas ideias e estas medidas, poderá alcançar algum resultado quando ontem um águia como o senhor Delfim e o senhor Roberto Campos, com toda a força e a disciplina de um regime militar, nos levaram a esta crise? Não tem saídas por estes caminhos. Os nossos caminhos são democráticos. E não há outro senão a redenção do nosso próprio povo. Nós temos que nos voltar essencialmente para dentro, com vergonha, com orgulho, com amor próprio, nós próprios fazer o nosso desenvolvimento. Cuidado, povo brasileiro, com toda esta massa de propaganda que está aí, especialmente com esta linguagem dos tecnocratas. Os meios de comunicação
dão grande repercussão para esta linguagem que nós chamamos de economês. Tudo isso se destina a nos confundir, embaralhar a nossa visão do conjunto. Quer que todos nós permaneçamos preocupados com esta árvore, com aquela outra, e nos esqueçamos da floresta. Para se entender este plano Collor, por exemplo, é necessário deslocar-se, tomar alguma distância de tudo isto e questioná-lo de fora para dentro. Nós precisamos considerar que a economia brasileira não é autônoma, não é um universo independente, fechado, de tal modo que, resolvendo o problema do déficit público, resolvendo mais este, mais aquele outro problema, a situação daquela árvore, nós teremos a solução da floresta resolvida. Não. Isto é uma economia que está inserida num grande estômago, que é a economia internacional. A economia internacional tornou-se uma espécie de um grande polvo, com os seus 1000 tentáculos e ventosas colocados sobre nós. E esta enorme economia, que é a 8ª, a 9ª do mundo, está aí com um dos povos mais empobrecidos, mais fracos, mais submergidos na degenerescência e na miséria. É justamente esse cordão umbilical, são as perdas internacionais a grande causa da inflação. Porque o Brasil, essa é a grande verdade, tornou-se nestes tempos o maior centro da roubalheira internacional de toda a história humana. Os negócios da China tornaram-se agora os negócios do Brasil. Essa é a nossa situação, e aí está a causa essencial da inflação. E a classe dirigente que entrou nesta cumplicidade esconde do povo brasileiro essa verdade. Povo brasileiro, nação em cuja economia ingressa mais riqueza do que sai, não tem inflação. Nação de cuja economia sai mais riqueza do que entra, acaba mergulhando. Quanto maior a perda, mais inflação. E o que são as perdas internacionais? Agora nós estamos vendo claramente, concretamente, a dívida, por exemplo. Mas a dívida é um detalhe. O que o país perde através dos mecanismos de importação e exportação, das remessas, por 1000 formas, contabilizadas ou não contabilizadas, das transferências que se fazem para fora e assim por diante. É um contexto de perdas internacionais. Encarar esse aspecto, juntamente com os ajustes internos, é o que se impõe para um país como nós. Nós não queremos brigar com ninguém, mas nós precisamos tratar de defender os nossos interesses. Isto a classe dirigente não pode fazer. Por isso é que nós consideramos que, a rigor, essa casta que vem controlando o nosso país, que nos levou à crise, que criou a inflação, que nos levou a este quadro, não tem saída e não tem solução para o Brasil. Através de golpes de espertezas, tem conseguido manter o poder e o governo nas suas mãos. Mas essa convicção profunda eu tenho. Este é o último cálice envenenado que conseguirão impor ao povo brasileiro. A grande esfinge, o grande enigma para todos os políticos, para todas as lideranças partidárias ou sociais, é saber entender, saber assimilar qual é verdadeiramente a vontade do povo. É o povo que nos mostra o rumo e não como as elites procedem. Pensam que mandam no povo, que dirigem o povo. Os que não nos entendem é toda esta camada de intelectualoides que aprenderam a ler e escrever à custa do sacrifício do nosso povo e se colocaram a serviço dos seus exploradores.
nós ainda estamos de luto. Mas o luto por Brizola é luta. É fidelidade às ideias, fidelidade ao povo, fidelidade ao Brasil. Esta não é a primeira convenção do PDT sem Brizola. Porque Brizola está aqui, como sempre, nos chamando a lutar pelo povo brasileiro. A grande esfinge, o grande enigma para todos os políticos, para todas as lideranças partidárias ou sociais, é saber entender, saber assimilar qual é verdadeiramente a vontade do povo. É o povo que nos mostra o rumo e não como as elites procedem. Pensam que mandam no povo, que dirigem o povo. Os que não nos entendem é toda esta camada de intelectualoides que aprenderam a ler e escrever à custa do sacrifício do nosso povo e se colocaram a serviço dos seus exploradores. Eu não tenho um jornal, eu não tenho sequer um semanário, eu não tenho uma estação de rádio, eu não tenho muito menos uma estação de televisão. Quem dera, não tenho nada, rigorosamente nenhum meio de comunicação. Eles têm tudo. Com esse poder gigantesco que eles têm sobre nós, como é que não conseguem nada? Como é que não conseguem vencer o Brizola? A causa deles é tão ruim, é tão miserável, é tão infeliz, que com tudo isso na mão, eles não conseguem impressionar praticamente a ninguém. As pessoas sozinhas, apenas com seus valores originais de ser humano, fazendo sempre o uso da sua razão, no uso da razão e do bom senso, sozinhas se defendem, constroem uma espécie de uma carapaça, de uma proteção em torno da sua mente, dos seus valores culturais, daquilo que é original na nossa gente. Este povo assimila o que lhe interessa e se defende da pressão contra a sua cultura, contra os seus valores, contra o seu pensamento autêntico. Sabem onde está a sua causa, onde está os seus verdadeiros interesses, os interesses dos seus filhos. É o mesmo que ocorre com as crianças. A nossa campanha podia ser chamada a campanha das crianças. Por onde andamos? Por onde vamos? Correm ao redor de nós milhares e milhares de crianças de todas as idades. Parece que aqueles seres pequeninos, inocentes, estão sentindo que ali conosco caminha também o seu futuro, o seu destino, os seus verdadeiros interesses. Vamos juntos, consciente da nossa missão, dos nossos compromissos, dos nossos deveres, da nossa liberdade e dos nossos direitos. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.